Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também, então entendi que o mesmo lhe sucede a todos. Eu sou Emerson Scarelli e você está no Café com Bíblia. O texto que nós acabamos de ler, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas, nos ensina algo muito poderoso e muito grande para que nós venhamos colocar em prática nos nossos dias. Quem é sábio? Aquele que aprende de todo homem. Na sabedoria se encontra a arte de resolver problemas. Não se confunde sabedoria com inteligência e com raciocínio. Sabedoria é algo distinto. Quem é forte? Aquele que governa a si mesmo, não aquele que governa os outros. Com isso, nós começamos a entender que se sábio é aquele que aprende de todo homem, aprender de todo homem significa observar e prestar atenção em tudo ou quase tudo o que acontece ao seu redor. Sendo assim, existem pessoas que nos ensinam e nos inspiram a crescer, a avançar, a seguir, quem sabe, o mesmo caminho, os mesmos rumos, porque vemos que tais atitudes dão certo. Como existem pessoas que, na verdade, nos ensinam a nunca ser como elas e nos desmotivam a cada ação que nós prestamos a atenção destas pessoas. Com estas pessoas, nós aprendemos que existem coisas que não vale a pena fazer. Por quê? Porque nós já vemos o resultado no fracasso, na atitude de tal pessoa. Assim é no nosso trabalho, assim é em nossa família. Aprendemos com os acertos de nossos pais, mas aprendemos também com os erros de nossos pais. Aprendemos também com os amigos, aprendemos vendo a atitude dos amigos, aprendemos vendo as ações das pessoas que estão ao nosso redor. E todas essas coisas que nós vemos e contemplamos são informações, a qual essas informações vêm até o nosso entendimento. E é através disso que sentimos, pensamos, analisamos e concluímos. Quando Salomão diz que os olhos do sábio estão na sua cabeça, Salomão diz que nós não devemos observar tudo o que contemplamos apenas com os olhos naturais. Porque os olhos naturais, eles foram feitos para ver o que está sobre a nossa face. Os olhos naturais foram feitos para que nós venhamos guardar rostos. Os olhos naturais foram feitos para que nós venhamos captar cores. Os olhos naturais foram feitos para que nós venhamos enxergar exatamente o que está em nossa frente e um pouco mais. Todavia, nós sabemos que eles são limitados, não podem alcançar a tudo. Mas quando nós entendemos que os olhos do sábio estão em sua mente, nós entendemos que quando nós analisamos e quando nós concluímos friamente algumas coisas, nós temos a capacidade de enxergar um resultado que os olhos físicos não podem enxergar, que os olhos naturais não podem contemplar. E isso faz com que nós venhamos nos livrar de muitos problemas e que nós venhamos alcançar grandes soluções. Porque quem é sábio? Aquele que aprende de todo homem. Mas quem é sábio? Aquele que também tem a facilidade e a arte de resolver problemas. O rei Salomão, quando julgou o caso de duas prostitutas, que uma se encontrava com um bebê morto e a outra se encontrava com um bebê vivo, ele só consegue resolver aquela situação a partir do momento que ele toma uma atitude massiva e ele observa a ação e o comportamento das duas mães. Por mais que você se choque, não houve oração, não houve jejum, não houve campanha naquele momento, porque a situação era drástica e era necessário mais observar do que falar, mais ouvir do que falar. E com isso, nós conseguimos entender que ele julgou a mãe verdadeira pelo amor que foi apresentado pelo filho que estava prestes a conhecer o fio da espada. Salomão concluiu friamente que a mãe verdadeira
ela preferiria ver o seu filho vivo nos braços de uma estranha e de uma inimiga do que ver o seu filho morto sem ficar nos braços de ninguém. Salomão observou aquela situação e observando a gente pode alcançar muita coisa. Observando nós podemos entender muitas coisas. Pode ser que não hoje, não amanhã, não depois de amanhã, mas observando e ouvindo, nós podemos alcançar grandes verdades e grandes resultados. Existem coisas que não se resolvem falando, existem coisas que se resolvem observando e ouvindo. Então, que nos nossos dias venhamos fechar mais os nossos lábios e abrir mais os nossos ouvidos. Que nesses dias que estamos vivendo, venhamos nos calar e observar um pouco mais. Provérbios de número 25, verso de número 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dito ao seu tempo. Como o pendente de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Que venhamos aprender com isso e que venhamos usar mais os olhos da sabedoria para que possamos viver uma vida melhor. As coisas que estão ao seu redor e que você não está conseguindo resolver, hoje você tem a oportunidade, através da palavra, de entender que existem coisas que não se resolvem com a boca, existem coisas que não se resolvem no falar, mas sim no observar e no ouvir. Que Deus possa te abençoar.